Amém, queridos? Que bom estar com você nessa noite. Queria saudar aqueles que nos visitam, com a graça do Senhor Jesus. Sinta-se à vontade aqui no nosso meio. Hoje é uma noite de calor, de bastante calor. E quando o povo de Deus se reúne, fica mais quente, parece. O louvor tá quente. Pretinha está aqui na frente num calor. É oração? Hoje é dia de Deus incendiar os nossos corações. Amém? Vocês querem mais calor ou menos calor? Mais calor. Se for do Espírito, tá bom, né? Fogo e glória? Paixão e lágrimas. Queridos, hoje é uma noite de ceia do Senhor. Para você que nos visita, para você da comunidade, fé, nós sempre falamos aqui que nos dias de ceia do Senhor são os dias em que a igreja se reúne por completo, inclusive as crianças. Então hoje, excepcionalmente, nós não teremos a nossa classe infantil, para que elas possam ter o culto delas lá, porque nós acreditamos que esse é um momento em que as crianças também podem adorar juntos conosco. Tá? Então você que trouxe seu filho, não fique aí preocupado com nada, afinal hoje é um dia em que ele pode aprender como que a gente adora o Senhor também. Tá bom, queridos? Excepcionalmente hoje. Nós estamos seguindo na nossa série Amar como Jesus. E a nossa oração é para que Deus possa expandir os nossos corações, para que a gente possa receber mais amor e então também darmos mais amor. A nossa intenção é que, como um povo, primeiro, como um povo, como uma comunidade, a gente veja o amor na vida do próprio Jesus. Segundo, a gente possa ver, ou pelo menos achar onde a gente não consegue ver. Isso em nós mesmos, esse tipo de amor. E em terceiro lugar, como que a gente pode mudar para a gente poder viver na prática o amor. Um amor que ultrapassa as barreiras, as circunstâncias desafiadoras. Um amor que é melhor do que a própria vida. E é esse amor que nós queremos encontrar aqui, especialmente nessa série. E nós estamos aprendendo dele a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Um capítulo inteiro sobre o amor que, como a gente viu na semana passada, Paulo escreve ele para ajudar uma igreja, a igreja de Corinto, uma igreja dividida, a aprender a amar. Então, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia novamente lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e nós vamos ler o texto todo. E talvez essa seja uma forma que nós faremos aqui todos os domingos enquanto estiver essa série. Nós leremos o texto todo, mesmo que a gente foque em algumas partes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Esse é um texto famoso, queridos. Já virou até música. Por aí a gente fala muito sobre ele. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta.
Mas quando vier o que é completo, ou então na sua versão aí, quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora nós vemos no espelho, de forma obscura. Depois nós veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Amém? Bem, queridos, qual é a sua percepção sobre o mundo? Você acha que ele está piorando ou ele está melhorando? Com tantas más notícias nos jornais nos últimos anos, parece que cresceu a percepção de que o mundo está se tornando um lugar cada vez mais intolerante, mais hostil. E todo mundo está sabendo da guerra que está acontecendo, por exemplo, nesse momento lá em Israel. Aí a gente até esqueceu um pouquinho da guerra da Ucrânia com a Rússia, mas quando a gente vê, liga o jornal, não parece que o mundo está melhorando. E às vezes a gente não precisa nem sair de casa, a gente entra no Twitter, e a gente vê todo aquele ódio destilado nas redes sociais. E isso é algo que já demonstra como a gente só está tendo mais recursos, a gente só está tendo mais informação, mas parece que menos bondade. Se você ler os artigos, as pesquisas por aí que são feitas, e as principais conclusões desses artigos podem ser seculares, cristãos, você vai descobrir uma coisa principal neles. Há muita escuridão na humanidade. O coração humano é capaz de fazer coisas horríveis. Parece realmente que bondade é somente uma coisa que desejamos, que ansiamos construir no mundo, que cobramos das pessoas. Porém, não é uma coisa que nós experimentamos. É por isso que nós estamos nos aproximando desse texto aqui na igreja. Não para apenas aumentar o nosso discurso sobre o amor. Ah, que legal, a igreja do Calvário está pregando sobre amor. Não. Mas para aumentar a forma como nós vivemos o amor. Nosso mundo costuma definir amor como respostas emocionais, atração física, romances novelescos, Nicholas Sparks. Em nossa cultura, o amor é um sentimento que deve ser reconhecido e obedecido. É isso que as pessoas pensam sobre o amor. Que o amor é definido por cada indivíduo. É um desejo de ser transcendente, mas ao mesmo tempo ele é comercial. Tem que ser vendido. Nos chama para adorar o outro, mas ao mesmo tempo quer adorar a si mesmo. É uma emoção infantil, que é dominada por pequenos desejos, fazendo com que as pessoas sejam inconstantes nas suas relações, líquidas nas suas relações. É sempre condicional, dependendo da outra pessoa atender às nossas expectativas e prometendo satisfazer todas as nossas necessidades. Uma vez que as nossas expectativas, as nossas necessidades não estão sendo atendidas, então provavelmente não é amor, é hora de se separar, de se distanciar do meu amigo, da minha esposa, do meu esposo, daquela pessoa, dessa igreja. Mas eu quero que você perceba que a descrição que Paulo faz do amor não ficaria muito bem no romance moderno. Não venderia muito, não seria um filme com muita bilheteria. E não se parece com nada do que entendemos sobre o amor na nossa cultura. O que Paulo faz é apresentar algo muito maior do que as nossas percepções. E apesar de ser bastante poética a forma que Paulo escreve, o amor não é algo abstrato, nem é uma poesia, não é algo sentimental. Pensar assim é entender nada do que o texto quer dizer. E ele começa demonstrando que o amor é absolutamente indispensável. Nós vimos semana passada, sem o amor nada nós seremos, nada. Não importa quantos dons nós teremos, não importa quanto dinheiro nós teremos, não importa o quanto nós façamos por Deus no mundo, sem amor nós não somos nada. Profecia sem amor, teologia e conhecimento sem amor, fé sem amor, ação social sem amor, até mesmo martírio sem amor, são todos igualmente sem valor. E significa, e eu quero que vocês pasmem com isso,
que é possível fazer todas essas coisas sem amor. No fim, nada vai compensar a ausência do amor, porque o amor é insubstituível. E o que torna o capítulo 13 tão bonito é que ele é um retrato de Jesus. Um retrato de Jesus e do seu amor. Paulo está usando uma técnica chamada de personificação, especialmente a partir do versículo 4 até o versículo 7. E as palavras, para nós, na nossa tradução, são substantivos. O amor é paciente, bondoso, né? Mas Paulo, no grego, não usa substantivos, ele usa essas palavras como verbos. Ou seja, ele pega o conceito de amor e descreve o que o amor faz, como se o amor fosse uma pessoa. Mas nós já sabemos que o amor é uma pessoa. Afinal, Jesus é a encarnação do amor de Deus. Para Paulo, o amor não é uma ideia, nem mesmo um fator motivador do comportamento. Ele é comportamento. Amar é agir com todo o seu coração. Mas eu quero que você preste atenção no tipo de pessoa que Paulo descreve nesses versículos. Essa passagem aqui descreve alguém sendo e fazendo coisas que, como eu disse, aos olhos do mundo parecem fraqueza, parecem besteira. Alguém que suporta tudo, alguém que acredita em tudo, espera por tudo, confia em tudo, é bondoso, sofre com tudo. São as coisas que Paulo está dizendo aqui. Isso é ser um idiota para o mundo. Na verdade, você já ouviu o contrário. Não confie demais. E Paulo está dizendo que o amor tudo confia. E cada linha desse capítulo é importante. Então, nós acreditamos aqui, como os nossos sermões, como as nossas mensagens, que a melhor coisa a fazer com essa passagem é vê-la lentamente, característica por característica. Por isso nós focaremos em uma característica desse texto, que está lá no versículo 4, quando diz: o amor é bondoso. Agora, quando esse texto fala de bondade, significa algo muito mais radical do que a forma que usamos a palavra bom ou bondade em nossos dias. Porque a forma que a gente usa a palavra bondade parece mais com ajudar alguém a atravessar a rua ou salvar um gatinho na árvore. Olha que pessoa boa. A maioria das pessoas gosta de bondade, principalmente quando alguém é bondoso com elas. Mas reduzir bondade a coisas pequenas, assim, é diminuir bastante o que é a bondade. Como falamos, Paulo usa verbos, de modo que deveríamos traduzir o amor é bondoso como o amor demonstra bondade. E essa bondade precisa ser algo muito maior do que os nossos pensamentos sobre bondade. Essa bondade é relatada, por exemplo, como parte do fruto do Espírito na vida do cristão. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Em Colossenses 3, Paulo nos diz que a bondade é algo que nós deveríamos vestir diariamente nos nossos dias comuns. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo diz também, nós lemos que nós devemos ser bondosos uns com os outros. Então a bondade é algo fundamental. E ela tem um aspecto maior do que as coisas que a gente pensa. Porque ela é algo que vem do próprio Deus e precisa ser conhecida, experimentada e entendida assim. É uma expressão de quem Ele é, porque Deus é bom. Não é isso que nós lemos? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A bondade conta a história de Deus antes de tudo, antes até da nossa própria história. Bondade, queridos, então é ser ativo em favor do outro e não de nós mesmos. É estar disposto e ser útil para fazer o bem aos outros de forma espontânea. É estar pronto para o bem e não para o mal. E obviamente que nós não conseguimos ser assim. Alguém pode até tentar explicar onde nós desaprendemos a amar. Onde nós desaprendemos a fazer o bem, não esperando nada em troca. Ser misericordioso é algo considerado extremamente ridículo no nosso mundo. A maioria de nós, se tivesse a chance, criaria um distrito com as pessoas que nós achamos que
realmente, que nós consideramos boas, e excluiria aqueles que acreditamos que não são bons. A maioria de nós, se pudesse, realmente excluiria. E por mais que você pense assim, não, eu também não sou assim, mas aqueles momentos de raiva e de ira que você passa com pessoas até próximas de você, imagina aquelas que não são próximas. Naqueles momentos, se você pudesse realmente tomar uma decisão e fosse Deus, você excluiria aquela pessoa de você. Nós faríamos isso, mas aí que está o ponto. Quem de nós é bom de verdade para fazer um negócio desse? Quem de nós aqui é realmente, totalmente ativo, completamente ativo em favor do outro e não de si mesmo? Quem poderia se apresentar aqui nesse salão, começar em mim que estou aqui na frente, para realmente ser aquela pessoa que está completamente pensando sempre no outro e não em si? Uma pessoa abandonada de si mesmo. Quem? Porque parece que existe algo em nós que impede de sermos completamente bons. Nós podemos até fazer grandes coisas no mundo, mas lá no fundo da alma, sempre, sempre em todos nós, porque essa é a sina da humanidade, em todos nós sempre haverá resquícios de ressentimento, traumas, amarguras, alguma vez ou outra que nós pensamos em nós antes das pessoas, alguma vez ou outra que nós fizemos algo a alguém por reconhecimento, ou por medo de perder algo que aquela pessoa pode nos dar, ou com medo de estarmos sempre com a culpa batendo na nossa cabeça. E essa história é antiga, queridos. O que é a bondade para nós foi perdido há muito tempo atrás, quando os nossos pais, Adão e Eva, decidiram viver longe de Deus. E então o senso de bondade foi manchado completamente. De forma que a Bíblia, especificamente em Romanos, capítulo 3, nos versículos 10 e 12, diz: não há nenhum justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. E Paulo está falando da humanidade. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Essa é a visão da Escritura sobre a condição da humanidade depois da queda. Não quer dizer que todos nós estamos aí cometendo grandes atrocidades como Hitler. Quer dizer que todos nós, na régua de Deus, que é a régua que importa, não somos bons o suficiente. Porque Deus é perfeitamente bom. E Hitler, queridos, já foi uma criança como qualquer uma dessas crianças aqui que está aqui hoje. Sim ou não? O potencial está aqui dentro. E nós poderíamos olhar para Hitler e falar assim: que criança fofinha. Jamais imaginando o que poderia fazer no futuro. Porque essa é a nossa condição. Exceto se uma bondade externa, uma bondade verdadeira, ou melhor, um amor profundamente bondoso nos alcançar. Se algo fora de nós, se algo longe de nós nos alcançar. Muitos de nós, queridos, achamos que nós somos bons. Muitos de nós. E essa bondade que nós temos, que vai fazer com que Deus nos ame. Esse é o conceito comum de todo mundo. Deus provavelmente deve olhar para mim, e Ele pode até ver minhas falhas, porque eu tenho minhas falhas, mas com certeza Deus também deve olhar para mim e falar assim: ah, Ele não é tão ruim assim. E nós achamos que é essa bondade que vai fazer com que Deus vai nos amar, mas isso não é o Evangelho. Como nós dissemos lá, tudo que esses versículos de 1 Coríntios, no capítulo 13, dizem sobre amor, é característico sobre Jesus. Se o amor é bondoso, então quer dizer que o amor de Jesus é bondoso.
Então, se a gente quiser saber como que a gente pode experimentar bondade em nossas vidas, tudo que nós precisamos fazer não é olhar para nós mesmos, mas olhar para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender com Jesus a amar bondosamente. E a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, revela algo impressionante para nós. E eu quero que você escute isso de forma profunda. Não foi a nossa bondade que nos aproximou de Deus. Foi a nossa falta de bondade. Foi a nossa maldade que fez com que Ele viesse até nós para nos salvar. O Evangelho de Jesus nos faz chegar à conclusão de que nós, seres humanos, não precisamos de melhorias. Nós precisamos de redenção. Nós não precisamos nos tornar pessoas mais legais, melhorar alguns pontos em nós. Nós precisamos nos tornar novas pessoas. Em nossos corações uma mudança precisa ser feita. Nós precisamos conhecer a bondade de Deus. Não a nossa, mas a de Deus. E a bondade de Deus é esse poder que move uma pessoa egocêntrica a ajudar os piores. Aqueles que nós consideramos fracos. Aqueles que o mundo considera feios. Os feridos. Os indefesos. Os que sofrem. Os atormentados. Os rebeldes. A pessoa mais difícil que você conhece. É o poder que nos faz passar a cuidar dos outros, sem expectativa nenhuma de recebermos qualquer porcentagem de recompensa. Como a gente falou, é muito fácil dividir o mundo entre pessoas que nós achamos que merecem a nossa ajuda e pessoas que achamos que não merecem. Mas, amigo, se Deus dividisse o mundo dessa maneira, nenhum de nós conseguiria a ajuda dele, porque todos nós estaríamos do mesmo lado. Porque nenhum de nós merece. A bondade de Deus é imerecida. Eu quero que você vá comigo até o texto da carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, nós vamos ler do versículos 4 ao versículo 7, para a gente poder ter uma noção do que é essa bondade de Deus. Tito, capítulo 3. Diz assim o texto: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse texto é um texto sobre a bondade de Deus. Aqui está uma explicação profunda de como a bondade funciona. E ela só pode funcionar dentro do contexto do Evangelho. Em primeiro lugar, o texto diz: quando se manifestou a bondade de Deus, o que acontece? Ele nos salvou. Essa bondade é uma bondade salvadora, porque nós, aqui dentro e lá fora, precisamos de salvação. Por isso que Jesus vem até nós e morre numa cruz que era nossa, levando sobre si os nossos pecados, a nossa falta de bondade. A bondade teve um alto preço para Jesus. Em segundo lugar, o texto diz: segundo a sua misericórdia. A bondade é uma bondade misericordiosa. Ou seja, é dada a quem não merece, como a gente falou há pouco. Nós não merecíamos o amor bondoso de Deus, não há nada, não tinha nada em você que Deus podia olhar e falar assim: olha, agora sim eu posso salvar essa pessoa. Nada. É pela graça que Ele nos deu a misericórdia. Em terceiro lugar, o texto diz que Ele salvou
mediante o lavar regenerador. Ou seja, a bondade de Deus é uma bondade transformadora. Ela nos regenera para que a gente possa viver uma nova vida, segundo a vontade de Deus. Em quarto lugar, por fim, o texto diz: o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a bondade, ela é generosa. Veja, Deus nos deu o seu Espírito para morar conosco. Você acha que isso é um bom presente, querido? Isso é um grande presente. E no fim, Paulo explica a razão dessa bondade, da manifestação dessa bondade a pecadores como nós, para que, sendo justificados pela sua graça, pudéssemos nos tornar herdeiros, de acordo com a esperança da vida eterna. Ele nos prometeu o céu e Ele vai nos dar o céu, por pura bondade. Vejam, amados, que grande salvação há em Jesus. Que salvação há em Jesus, queridos. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você realmente acha que merece essa bondade? Porque eu não mereço, meu irmão. O próprio texto diz que Ele fez isso não por nossas obras, não pelas obras de justiça que nós poderíamos fazer, mas pela sua graça, pela justiça dEle. Que grande salvação há em Jesus, querido. Que boa notícia, então, saber que a bondade de Deus foi manifesta uma vez. Então, como nós podemos manifestar essa bondade a outras pessoas? Em primeiro lugar, queridos, Deus chama todos aqui e em todos os lugares para o arrependimento e a confiança nele, somente nele, como Senhor e Salvador. O que pessoas como nós, que não conseguimos ser bons como deveríamos, o que pessoas como nós, que não conseguimos realmente alcançar esse nível de bondade, precisamos é de Jesus, querido. Nós precisamos crer nele como nosso Redentor, como nosso resgatador. Então hoje mesmo, você que está sentado aí pode abandonar as suas tentativas falhas de justiça e de bondade. E hoje mesmo você pode render o seu coração amargurado e ressentido com o passado, com as pessoas, com as coisas que fizeram com você, ou com a vida, e correr para Jesus. Você pode fazer isso hoje, para poder experimentar um tipo de bondade que talvez você nunca tenha experimentado em toda a sua vida. Talvez a sua vida foi um complexo de palavras ruins, de maldições, vindas de outras pessoas. Talvez a sua vida foi um complexo de brigas, de abandonos, que vieram até você e fizeram de você quem você pensa que é, não quem você é. Te magoaram, te fizeram rebelde, te fizeram insubordinado, te fizeram triste, te fizeram depressivo, ou você mesmo se colocou nessa condição e se tornou desesperançoso com a vida. Mas hoje você pode experimentar um amor que não vai despedaçar você, que vai cuidar de você, que vai preencher você além dos erros das pessoas com você e além dos seus próprios erros. E vai estar contigo nas suas lágrimas e nos seus sorrisos. É só vir até Jesus. Vem até Jesus. A bondade dele não vê o quanto você tem para dar. Ele quer você. Então, quando você estiver em Jesus, você vai saber o que significa bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. É assim que nós encontramos uma nova vida, queridos. Uma nova forma de amar os outros. Não que nós alcançaremos a perfeição aqui, mas que nós correremos para ela. E quando falharmos, a gente vai poder saber onde tem perdão e onde tem mudança.
somente na presença do bondoso Deus. Essa vida, queridos, está simplesmente ao alcance de cada um de nós. Está disponível. Sabe por quê? Porque é a vida de Jesus. E Ele deu a sua vida por nós. A vida inspirada pelo Espírito. A vida que é a nossa herança de nos tornarmos um dia um com Jesus. E é por isso que então nós temos o Evangelho, é por isso que nós pregamos o Evangelho. A mensagem da bondade salvadora de Deus. As coisas começam no Evangelho, não em nós, não no nosso desempenho, não no quanto a gente consegue ser bom. Quando Paulo quis ajudar as pessoas a aprender a amar, ele não deu simplesmente uma longa lista do que fazer e do que não fazer. Ele primeiro contou a história de Jesus para nós. A história do amor de Deus. E é essa bondade de Deus que transforma as nossas vidas. Quando esse Evangelho, querido, se tornar o nosso próprio testemunho. Se você que está me ouvindo e não conhece o Evangelho, você que está longe de Jesus, quando esse Evangelho se tornar o testemunho vivo do seu coração, mediante a fé em Jesus Cristo, então a gente vai poder viver esse tipo de amor que está em 1 Coríntios capítulo 13. Todos nós queremos ouvir um eu te amo. Todos nós. Mas não é um eu te amo, como as pessoas dizem. A gente só procura nesses eu te amos tudo para nós, mas nós queremos ouvir um eu te amo definitivo. Um final, um que não vai falhar, porque os eu te amo que a gente escuta falham conosco, sim ou não? Mas se a gente ouvir um eu te amo que nunca vai falhar conosco, se a gente ouvir um eu sou bom com você que nunca vai falhar, essa é a mensagem disponível no Evangelho. Um eu te amo que você está procurando em tudo, mas não consegue achar. O amor, queridos, não começa com amar. O amor começa em ser amado. João escreve a sua primeira carta e diz que nisto conhecemos o amor de Deus. Ele vai explicar, hein? Ele vai dizer como que nós conhecemos o amor de Deus. E olha o que ele diz. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho por nós. O amor não começa com amar. O amor começa em ser amado. E Deus quer revelar o seu amor para você. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos recebido. Aquilo que nós temos. Para se dar, queridos, tem que ter. E Deus quer revelar essa nova identidade para você, de ser um filho amado, onde a bondade dele pode realmente inundar o seu coração e te transformar de alguém mau para alguém bom. E então a gente vai começar a amar do jeito que Jesus ama. A gente vai conhecer a bondade de Deus, e conhecer a bondade de Deus capacita a gente a mostrar a bondade para os outros também. E Deus quer que nós demonstremos essa bondade aos outros. Ele não nos ama apenas por nossa causa. Ele nos ama também para que a gente possa amar e Ele também amar outras pessoas através de nós. Conforme nós aprendermos mais e mais a amar como Ele está amando. Você que nessa noite já experimentou a bondade de Deus? Eu tenho certeza que você consegue dizer, já disse alguma vez, Deus tem sido muito bondoso comigo, olha quanta coisa Ele tem me feito, algumas dificuldades, mas Deus tem sido muito bom. Com certeza você já disse essa frase. Então, meu irmão, isso nunca pode virar um discurso para você. Você precisa lançar essa bondade a outras pessoas. Essa semana está começando. Hoje é o primeiro dia da semana. E você sabe para onde você vai. E você sabe os desafios que você vai enfrentar. Então, salve alguém. Nós vimos a bondade é salvadora. Nós vimos que a bondade é misericordiosa, que ela é transformadora e que ela é generosa. Então, salve alguém essa semana. Não estou falando de você morrer na cruz por alguém. Eu estou falando de você ir até aquela pessoa que está perdida, indo em direção ao inferno, e pregar o Evangelho para ela. Seja misericordioso com alguém, querido. Às vezes, você precisa ser misericordioso com quem está na sua casa.
Talvez você esteja pensando naqueles pobres que estão no sinal, que estão na rua, mas às vezes a gente tem tanta falta de misericórdia com as pessoas da nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E aí a gente fica pensando coisas grandiosas, precisa ser misericordioso com o povo israelita, meu Deus, aí posta lá no Instagram o povo israelita, irmão. Você precisa ser misericordioso com o seu próximo. Você tem que ver o seu próximo mais próximo e ver se isso aqui está sendo cumprido. Como que você vai ser fiel no muito? Se você é infiel no pouco, seja misericordioso com alguém essa semana. Você pode perguntar, mas eu devo fazer o bem até que as pessoas estão fazendo mal? Jesus diz que Deus faz chover a chuva sobre bons e maus. Você pode perguntar, mas aquele meu inimigo, ele é meu inimigo, ele está torcendo tudo para dar errado na minha vida. É com ele também? E Jesus diz, amai os vossos inimigos. Você pode pensar, mas eu não suporto a ingratidão, sabe? Ingratidão é uma coisa que eu não suporto, você posta isso no Facebook, no Twitter, que ingratidão é o mal do século, e é por isso que eu acho, então, que os ingratos, eles precisam aprender uma lição. Então, Jesus curou 10 leprosos, e só um veio agradecer. E não me parece que Jesus ficou irritado com isso. Porque misericórdia é para quem não merece mesmo. Essa semana está começando, seja misericordioso com alguém. Essa semana está começando, transforme a vida de alguém. Esteja pronto para ajudar alguém que estiver mal, seja livre para suportar os fardos de alguém, a chorar com alguém, a sorrir com alguém, a abraçar alguém, presentear alguém. Pague o meu lanche daqui a pouco lá na praça. Eu vou amar. Isso é fácil, né? Então vamos lá, perdoe a pessoa que te feriu. Faz aquela ligação que você já deveria ter feito há muito tempo, transforme a vida de alguém. Essa semana está começando, a bondade é salvadora, a bondade é misericordiosa, ela é transformadora e ela é generosa. Essa semana está começando, seja generoso com alguém. Dê mais e não menos às pessoas. Passe mais tempo, e não menos, com as pessoas, com os doentes, os sem teto, os órfãos, as viúvas, com os carentes, com os presos. Irmãos, no meio das notícias da TV, no meio das maldades que nós estamos vendo, é essa vida aqui que vai colocar em ordem o caos das nossas brigas pela aparência, das nossas guerras interiores, do ciúme espiritual dentro da igreja e no mundo. A soberba dentro de nós, o egoísmo, é essa vida aqui que vai colocar ordem ao caos. É essa vida que o evangelho de amor traz. E a essência do amor é o que ele faz, não necessariamente o que ele sente, é também o que ele sente. E é importante repetir isso, queridos, vai ficar frisado na cabeça de vocês nessa série. O amor não é um aglomerado de emoções e sentimentos que a gente não sabe explicar. O amor deve ser para nós, sabe o quê? O que é amor? O pleno desenvolvimento da natureza de Deus na nossa vida ordinária e extraordinária. Capturando as nossas emoções, sensações, pensamentos, ações e decisões, ou seja, capturando o nosso coração inteiro para tornar ele mais parecido com Jesus. É Jesus colocando as suas marcas em nós. Esse é o apelo que eu tenho para fazer para você nessa noite. E vou te falar, não olhe para as suas dificuldades. Não olhe. Não olhe para a sua dificuldade de vir até Jesus antes de tudo. Venha até Jesus. Não olhe para os seus sentimentos ou pensamentos distorcidos. A gente tem dificuldade com os nossos sentimentos, até com Deus, sabe? Porque a gente acha, aquela bobeira nossa, que a gente não sentiu o suficiente ainda para estar com Deus. É tudo sobre sentimento. Mas Deus está nos chamando para vir até Ele e permanecer. O amor, nesse caso, é como vivemos para Deus.
mesmo quando não acontece de nós estarmos sentindo muita coisa. Vem até Jesus. Sentindo, não sentindo. Não se sentindo muito amoroso ou se sentindo muito amoroso. Você precisa do amor bondoso de Jesus nessa noite. Você vai ter um momento para refletir, querido. Eu pedi para que você curva a sua cabeça. Nós cantaremos uma canção e é o momento de você fazer a sua oração e reavaliar a sua forma de amar e a sua bondade. E gritar para que Jesus te encontre nessa noite. Amém?